Senhor, meu Deus, meu Pai, coloco aqui diante de Ti, Pai, a sua filha, Deiciane, Pai, que vai falar sobre a Tua palavra, Pai. Dê direcionamento para ela, Pai, que seja o Espírito Santo coloque as palavras que têm que ser ditas para engrandecimento do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje vou falar no Jeremias, capítulo 19. Assim diz o Senhor, vá comprar um vaso de barro de um oleiro, leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Hinom, perto da entrada da porta do Cacos. Proclame ali as palavras que eu lhes disser. Diga, ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Dá-lhe teu pai, filha. Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Sobre este lugar trarei desgraça, tal que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios aos deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com o sangue de inocentes. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocausto oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar de Tofete, ou vale de Ben-Hinom, mas vale da matança. Escravizarei neste lugar os planos de Judá e de Jerusalém. Eu os farei morrer à espada perante os seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem. E darei os seus cadáveres como comida para as aves e os animais. Farei com que esta cidade fique deserta e seja tema de zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Eu farei com que comam a carne dos seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, por causa de sofrimento que os inimigos que procuram tirar-lhes a vida lhes infligiram durante o cerco. Depois quebre o vaso de barro diante dos homens que os apanharam, e diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e os seus habitantes, declara o Senhor. Tornarei esta cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados como este lugar de Tofete. Todas as casas em cujos terraços queimarão incenso a todos os corpos celestiais e derramarão ofertas de bebidas aos seus deuses estrangeiros. Jeremias voltou então de Tofete para onde o Senhor o mandara profetizar, e entrando no pátio do templo do Senhor, disse a todo o povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ouçam, trarei sobre esta cidade, sobre todos os povoados ao redor, todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Ontem, no capítulo 18, falava muito sobre ser moldado, né? O vaso ainda era maleável para ser moldado. E nesse capítulo 19, o vaso já estava feito, já estava concluído. Essa figura do vaso que Deus usou através da vida de Jeremias. Logo ali no versículo 1, ele já começa dando a ordem para Jeremias.
Jeremias já começa recebendo uma ordem de Deus para comprar um vaso. E nesse lugar, esse lugar de Beinom, e que também era chamado também de Tofete, esse lugar era um lugar onde as pessoas iam fazer sacrifícios de criança ao deus de Moloque, deuses pagãos. E lá também, nesse lugar, tinha muita idolatria a esses outros deuses. Então, Judá estava numa condição tão grave, de tanto pecado, de tanta coisa absurda, que Deus ele usou o vaso, ele tinha o vaso como algo que tinha que ser visível para as pessoas verem, para o povo ver que eles eram aquele vaso ali, que não tinha mais jeito. Tinha que ser quebrado, tinha que ser destruído. Já tinha passado o tempo de ser moldado, E ele usou esse vaso para ser algo visual mesmo, para as pessoas verem, porque ali nesse tempo, Jeremias ele já vinha trazendo o despertar, ele já vinha trazendo a mensagem, ele já vinha falando sobre despertar para sair do pecado. E as pessoas continuaram adorando, sacrificando, fazendo os absurdos, assim, os pecados inaceitáveis. Então, não tinha mais o que fazer, né? Tanto que Deus deu essa ordem para Jeremias, para ele ir lá fazer esse ato profético de quebrar esse vaso e mostrar para as pessoas que não era mais tempo de restauração, era tempo de juízo, era tempo de quebrar tudo, que quem buscou sair do pecado teve a chance de sair, ali estava o povo que não queria acordar, não queria despertar. Ali no versos 9, Deus fala assim: eu farei com que comam a carne dos seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo. Foi assim, o extremo. O povo tinha chegado em um extremo de tanta destruição, de tanta coisa ruim. Quem vai lá com seu pai? Que Deus tinha... Minha filha, a mãe tá aqui no... Vai ali, papai. Mãe. Fica... E daí o povo de Judá não tinha mais chance para ser moldado. Jeremias já tinha dado vários avisos, vários despertar, e agora era a hora do juízo. A hora não seria mais para alinhamento, seria a hora do juízo. E ali não seria somente para aquele vale, para aquele povo, seria para todo Jerusalém. Ele fala lá no versículo 12: assim farei este lugar e os seus habitantes, declarar o Senhor. Tornarei esta cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados como este lugar de Tofete, como este lugar. Então foi toda Jerusalém. E, minha filha, só um pouquinho, em nome de Jesus. E Jeremias concluiu trazendo a consciência do povo que tudo que estava acontecendo era consequência do pecado, era consequência dos pecados das pessoas, pela idolatria que as pessoas faziam, pela matança que as pessoas sacrificavam as crianças para os deuses pagãos, que um deles era Moloque. E não se arrependiam, ficaram com os corações endurecidos e permaneciam naquele pecado. Então, Jeremias ele concluiu trazendo essa consciência. Quando ele fala, Jeremias voltou então de Tofete para onde o Senhor mandara profetizar, e entrando no pátio, no templo do Senhor, disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ouçam,
trarei sobre esta cidade, sobre todos os povoados ao redor, todas as desgraças contra eles anunciado, porque se obstinaram e não quiseram obedecer minhas palavras. Jeremias, ele trouxe a consciência do povo, o porquê daquilo estava acontecendo. Porque eles tinham endurecido o coração, porque eles não se arrependeram, não tinham um arrependimento de deixar de fazer o que era pecado para se voltar para o que Deus queria. E a gente tem que trazer que Deus, né, trouxe a minha consciência, que Deus trouxe a minha consciência, que a gente precisa entender que eu, né, entendi assim, que Deus, ele é paciente, mas ele é justo. Quando você continua em um pecado insistente, você continua naquele pecado, insistindo naquele pecado, você vai estar alimentando aquele pecado. Então, você tem que lembrar que Deus é justo, ele tem paciência, ele vai te trazendo pessoas para falar sobre você se libertar do pecado, você não alimentar o pecado, mas ele também é justo. Aí vem o juízo. Você tem que lembrar que, eu não consigo deixar de alimentar esse pecado, eu não consigo deixar de alimentar esse pecado. Mas você tem que lembrar que Deus é justo e vai chegar o dia do juízo, em referente a esse pecado, que você não se desapega, que você fica alimentando. E nesse tempo aqui de Judá, o povo tinha muito idolatria, eles tinham muita adoração por outros deuses. E isso é uma abominação, né? De tudo. Hoje eu trago para o meu dia hoje, né? O que eu estou tendo como adoração, como idolatria. Qualquer coisa que seja, mesmo que seja sentimentos ou até um desejo meu. Se eu estiver como idolatria, como adoração, isso vai me afastar da presença de Deus. Isso vai me trazer o juízo também, né? E trazer a consciência que o coração endurecido, quando estamos com o coração endurecido, a gente não ouve a voz de Deus, a gente não tem aquela sensibilidade de escutar. Então, nos momentos que a gente está fraco, né, sem querer orar, sem querer ler a palavra, sem querer ir na igreja, a gente tem que ter a consciência que o nosso coração vai endurecendo e Deus, a presença de Deus vai se afastando. E a gente ficar longe da palavra de Deus, isso vai trazendo uma frieza espiritual. A tendência é cada vez mais esfriar, né? Esse pecado de você estar com o coração endurecido. E em tudo, se não houver arrependimento de verdade, a disciplina de Deus, ela é severa. Só um pouquinho, a mãe vai brincar com você. Deus, ele restaura, ele nos restaura. Só um pouquinho, a mãe vai brincar. Deus, ele restaura, ele é restauração. Mas para que a restauração aconteça, precisa do arrependimento verdadeiro. A gente precisa deixar os pecados. Não tem como ser restaurado se os pecados não são deixados de lado, né? Às vezes a gente tem que... Aí eu fiquei pensando assim, né? O meu vaso, né? Eu ainda estou na época de ser moldada, eu ainda estou maleável. Hoje eu já endureci em alguma área na minha vida, que Deus vai precisar quebrar para eu poder nascer de novo, refazer de novo. E fiquei pensando, as minhas ações, os meus pensamentos, os meus desejos da carne, os meus objetivos, né? Porque a gente é cheio de planos e de objetivos. Será que eles estão ocupando um lugar no meu coração que é o lugar de Deus? E outra coisa que veio assim no meu pensamento é sobre: será que eu estou sendo obediente e buscando conhecimento em Deus, na palavra?
com veneração, com verdade, com aprofundamento. Será que eu estou sendo obediente nisso todos os dias? Ou eu estou deixando os dias maus trazer endurecimento no meu coração? E fiquei pensando, será que eu sou corajosa igual Jeremias? Que Jeremias recebeu uma ordem, Jeremias foi, Jeremias teve coragem de falar a verdade, mesmo sendo dura, mesmo sendo bem dura, bem direta. Será que eu estou sendo corajosa como Jeremias para levar a verdade, mesmo que ela seja dura? E o versículo 11 foi o que mais ficou fixado assim na minha mente. Quando eu peguei até outra referência de outra Bíblia, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este modo quebrarei este povo, como se quebra o vaso do oleiro que não pode mais refazer. Então, que essas perguntas que veio à minha, na minha consciência, no meu coração, que a gente reflita em cima desse versículo, né? Como se quebra o vaso do oleiro que não pode mais refazer-se. Que depois que o vaso está feito, está endurecido, não tem mais jeito. Enquanto está maleável, enquanto dá para moldar, ainda há chance. Mas depois que está endurecido, que quebrar aquele vaso não tem mais jeito. E que isso venha, né, trazer a nossa consciência sobre despertar dos pecados. Os pecados que a gente até pensa que seja pecadinho ou que não seja tão ruim, né? Que a gente pense, não, esse não é um pecado, né? Que a gente venha trazer a consciência que o que é pecado e a gente não pode ficar alimentando. A gente tem que se arrepender verdadeiramente de todo o coração e trazer esse arrependimento verdadeiro para buscar o conhecimento dentro da palavra, buscar entendimento, ser obediente a Deus. Que é isso que Ele quer da gente, obediência, relacionamento e veneração verdadeira, adoração a Ele não é muito que Ele quer tudo. E é essa palavra que eu trouxe hoje. Muito bem. Acho que é isso mesmo. Quando a gente está buscando a palavra, Deus vai estar mudando a gente. O dia que a gente desistir, é que a gente já endureceu. Aí tem que ser quebrado. Mas enquanto nós estamos indo na casa de Deus, buscando a palavra, querendo crescer, procurando crescer, mesmo diante de tantas batalhas, que é tanto difícil, tanto deserto que a gente tem que passar, mas ainda nós estamos sendo moldados. Isso é que importa. Sempre está caminhando, às vezes rápido, às vezes devagar, mas sempre está caminhando em direção ao Pai. É isso aí, meu. Parabéns pela palavra de hoje. Muito gratificante. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe.